Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Bruno Lima, professor aqui do Estratégia Concursos. Estou passando com vocês em mais um vídeo do nosso projeto 100 dicas para o concurso TSE Unificado. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma questão de análise combinatória, que é sempre um tema quente e com possibilidade de vir aí no edital do seu concurso, tema que a banca FGV adora cobrar. E nesse vídeo vou lembrar com vocês a estratégia do caminho contrário. O que é isso mesmo? Bora lá. Trouxe essa questão que foi aplicada no concurso da Cefaz Amazonas no ano de 2022 pela FGV e a questão vem dizendo o seguinte: um grupo formado por 2 homens e 3 mulheres formará uma fila. Essa fila deverá começar por um homem ou terminar por um homem. O número de filas distintas possíveis é... Bem, essa questão que está aqui, ela acaba apresentando mais de uma possibilidade de resolução, mas nesse vídeo de dica especificamente, eu vou apresentar para vocês um caminho, que é o caminho, que é a ideia do caminho contrário. O caminho contrário seria o caminho da negação do que está sendo pedido. Ele não está pedindo aqui para essa fila começar por um homem ou terminar por um homem. O que é o oposto disso? O oposto disso é não começar por um homem e não terminar por um homem. Qual é a ideia, então? A gente vai do total de possibilidades que temos, ou seja, do número total de maneiras que nós temos de trocarmos 5 pessoas de posição. Desse total, nós vamos tirar todos aqueles casos que não nos interessam. A questão está pedindo que as filas comecem por homem ou terminem por homem. Eu vou calcular, na realidade, o oposto disso. Eu vou determinar o número de filas que não começam por homem e que não começam por homem. Por quê? Qual é a ideia? E a gente usa essa ideia com muita frequência em questões de análise combinatória. A ideia é, se do meu total eu tiro aquilo que não me interessa, tudo o que sobrar é aquilo que ele está me pedindo. Então é assim que eu vou conduzir a resolução nesse vídeo. Vamos primeiro então descobrir o número máximo de maneiras de trocar aquelas 5 pessoas de posição na fila. Quando a gente fala sobre esse número máximo, esse número total de possibilidades, a gente analisa o resultado, a gente analisa o enunciado sem nenhum tipo de restrição. Como são 5 pessoas, então aqui está, número total de maneiras de trocarmos 2 homens e 3 mulheres de posição nessa fila. Como são 2 homens e 3 mulheres, nós temos ao todo 5 pessoas. E se nós queremos trocar 5 pessoas de posição entre si, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de um caso de permutação. Uma permutação simples de 5 elementos. Qual que é mesmo o cálculo? Como é mesmo o cálculo de uma permutação de 5? A permutação de 5 acaba sendo 5 fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que acaba dando quanto? Acaba dando 120. Então é isso. Eu tenho, com 2 homens e 3 mulheres, um número total de 120. São 120 formas diferentes de organizar essas 5 pessoas. Agora, o que eu vou fazer? Desse meu total, eu vou retirar o oposto do que a questão me pediu. A questão não pediu para começar por um homem ou terminar por um homem, eu vou fazer o oposto disso. Eu vou determinar o número de filas que não começam por homem e que não terminam por homem. Aí do outro lado você pode estar me perguntando o seguinte: professor, mas eu não poderia ter calculado todas aquelas filas que de fato começam por um homem ou terminam por um homem? Sim. Lembra-se do que eu falei no início do vídeo? Essa questão ela acaba tendo mais de um jeito de ser resolvida, mas é porque especificamente para esse vídeo, por ser o vídeo de uma dica, nesse vídeo eu quero deixar a dica de fazer a ideia do cálculo pelo caminho contrário, perfeito? Indo então pelo caminho contrário,
que é o do processo da negação, eu teria que determinar, então, olha, o número de filas que... Qual que é o oposto disso? O oposto de começar por homem ou terminar por homem é não começar por homem, não começam por homem. O oposto do ou é o e, negação de ou é feita com e. E terminar por um homem é não terminar por homem. Ora, se não pode começar por homem, então significa que tem que começar por mulher. Então, nós vamos descobrir todas as filas que começam por mulher e, já que não pode terminar por homem, é porque tem que, então, terminar por mulher. Tem que terminar por mulher. Quantas serão essas filas? Fala aí para mim que eu estou colocando aqui no papel para você, ó. São 5 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5. Quantas são as mulheres? São 3. Então, quantas possibilidades que eu tenho para que essa fila comece com uma mulher? Eu tenho 3 possibilidades. Quantas mulheres nós temos? São 3. Se uma ficou no início da fila, quantas podem estar aqui no final da fila? São 2. Então, 2 possibilidades. A partir daí, pense comigo. Quantas mulheres sobraram? 1. Não ficamos com uma aqui e mais uma aqui? Pois bem, como eram 3, sobrou uma mulher. Uma mulher e quantos homens que ainda não tinham entrado na brincadeira? 3. Tenho 3 elementos, preciso colocá-los em 3 posições. Ou seja, no final das contas, o que a gente tem aqui é uma permutação de 3. Para esse espaço, então, eu teria 3 possibilidades, 2 possibilidades e 1 possibilidade. Lembrando que esses pezinhos que eu vou colocando aqui na minha resolução são P's de possibilidades, tá bom? Multiplicando tudo isso, 3 vezes 3 vai dar 9, 9 vezes 2 vai dar 18, 18 vezes 2 vai dar 36. São, então, 36 filas. Só que lembrem-se, do total de 120 filas que poderíamos formar, eu tenho 36 que não começam por homem e que não terminam por homem. Então, essas 36 não nos interessam. Cuidado, 120 estava na letra E, 36 estava na letra A. Nenhuma nem outra. O que nos interessa é a diferença. 120 menos 36. Do meu total, eu retiro todas aquelas que não me interessam. 120 menos 36, a resposta é 84. 84, a resposta estava indicada então para vocês lá na letra C de casa. Fechado? Muito bem. Essa é uma questão das várias que nós temos aqui na plataforma do Estratégia, no nosso curso completo para o TSE. Se você passou por esse vídeo ainda não é um dos nossos alunos assinantes ou matriculados, fique ligado. Aqui foi uma dica. No nosso curso completo, na aula de análise combinatória, tem muitas e muitas outras. Obrigado pela companhia, gabarito correto para essa letra C e até a próxima. Valeu!